Primeiro de tudo, sejam bem-vindos. Parabéns primeiro, eu acho que vocês ouviram nas últimas semanas vários parabéns de amigos, de familiares, de colegas. Parabéns de novo. E é muito bom, e realmente é muito bom. Eu não estou falando isso porque a gente está gravando um vídeo, uma entrevista com vocês, mas é muito bom tê-los de volta, não como alunos, mas como aprovados. É muito legal tê-los aqui de volta, dentro do curso, com a camiseta do curso, só que começando um outro capítulo, começando uma outra trajetória. Sintam-se parabenizados, fiquem felizes com a conquista de vocês merecem muito. E agora a gente vai começar a apresentar cada um de vocês aqui. Hoje na mesa, a gente tem o Felipe, aprovado em Medicina na URGS, a Isadora, primeiro lugar em Psicologia e em Medicina pelo PAV, na UFPEL, o Arthur, aprovado em Jornalismo na UFPEL, o Matheus, aprovado em primeiro lugar em Jornalismo na UFPEL, a Eloá, aprovada em primeiro lugar em História na UFPEL e Ciências Sociais, primeiro lugar no PAV. O Johan, primeiro lugar em Arquitetura na UFPEL. A Camila, aprovada em Medicina na FURG. A Liliane, primeiro lugar em Design na UFPEL. O Nayef, aprovada em Medicina na UBRA. A Maria Eduarda, aprovada em Ciências Biológicas no KVG e no PAV, ambos em primeiro lugar, na UFSM e também na URGS. E também, aqui conosco, Denner, que foi aprovado em primeiro lugar na Odonto, pela UFPEL, Medicina na Cezuca e Ciências da Computação na Unipampa. Muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. E vamos começar a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, e aí sintam-se à vontade para quem que vai tomar a frente. E agora? Eu acredito que pela colocação de todo mundo aqui seja bem acostumado a estudar, né? E não sei pra vocês, mas pra mim agora, esse momento assim de janeiro, fevereiro, que não tem mais o que fazer. Não tem mais o que a gente estudar. A gente tá dentro. É muito estranho. Eu não sei, acho que eu não me acostumei à rotina de não ter nada pra fazer. Exato. Eu ainda me sinto um pouco culpada Exato. de estar no ócio, sem fazer nada. Exatamente. Tipo, ontem eu tava empacotando as minhas coisas do cursinho e é muito estranho. Nunca mais. Nunca mais. Não, sabe aqueles cadernos que eu peguei, folhei tantas vezes, fiz tanto exercício, agora a gente guardar numa caixa e deixar parado é muito estranho. É muito estranho. É outra realidade, outra coisa. Bom, eu começava a estudar um pouco antes do cursinho, eu me acordava às 6 e pouco, mais ou menos, e dava uma revisada em tudo que eu tinha visto na semana anterior, e aí eu ia pro Alfa, ficava das 8 à 1 da tarde, e depois eu ia pra casa, ou até mesmo ficava no cursinho, porque lá tem bastante espaço para estudar, e ficava com os meus colegas, ou ficava tirando dúvida com os professores, o que é muito bom, porque lá no cursinho eles são sempre disponíveis, né, para tirar dúvida com a gente. E também ficava fazendo simulados à tarde, final de semana, às vezes também. Isso quando eu não tirava um descanso, né, óbvio. Nos domingos eu não estudava, mas sábado eu sempre estudava e eu ia estudando até de noite. E aí, de noite que eu ia pra academia ou até mesmo no meio da tarde para dar uma descansada quando eu via que eu não estava rendendo mais, eu parava, ia pra academia, voltava e focava de novo até de noite. Isso foi o que eu fiz o ano todo. Eu gostava bastante de acordar antes de ir pra aula, pra mim sempre funcionou. Porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar de manhã. E aí, como eu tinha a aula inteira de manhã, eu achei que essa foi a minha melhor opção o ano todo. E eu gostei bastante de fazer isso. Eu acho que rendeu bastante. Os simulados eu fazia sábado de tarde, assim, no mesmo horário do Enem, que eu acho que é essencial, né? Fazendo no mesmo horário para me acostumar com... para no dia da prova fazer mais ou menos o que eu já fazia em casa. Isso fora os simulados que o SAS fazia, né? Foram 6 simulados ao longo do ano. E eu devo ter feito uns 30 o ano todo, eu acho. Mais os do SAS, então foi isso que eu fiz. Em relação à rotina de estudos, eu acho que algo bem importante mesmo era passar o dia no curso mesmo sem ter a aula em si. Porque eu acho que tá ali no ambiente com os professores perto, com colegas por perto também que te ajudam sempre. Eu acho que isso é algo bem importante para conseguir a aprovação. Eu comecei a fazer o cursinho, né? Eu entrei pro cursinho no segundo ano do ensino médio. Fiz o ensino médio junto com o cursinho todo o tempo. Eu me formei no ensino médio ano passado, né? Dezembro do ano passado. E eu sempre prezei por... Eu sou de escola pública, né?
E com essa questão do novo ensino médio, a gente mal tinha conteúdo, né? Então eu pegava as coisas do cursinho, levava pra escola. Tipo, eu tava vendo que o professor não passou nada, eu pegava e eu fazia o meu tempo da escola render. Eu não esperava passar direto do ensino médio. Eu não esperava mesmo. Mas eu sempre fiz dessa forma. Eu ia pra escola, sempre com os livros do Michigan na bolsa. Estudava na escola, vinha pra cá. Eu fui aluna durante todo 2023, mas em 2024 eu fui monitora da turma da tarde. E aí, no fim, eu fui pra noite. E eu sempre tentei dar o meu máximo, assim, em sala de aula. Sempre, assim, sugar tudo que a aula tava dando. Assim, qualquer coisa, porque eu não tinha muito tempo. E de noite eu também chegava e estudava mais 2 horas antes de dormir. Fiz isso durante 2 anos. E os simulados também, eu estudava aos sábados. Só domingo, realmente, domingo eu tinha que descansar, porque senão pifa, né? Mas os simulados eu sempre levei muito a sério. Muito. Tinha vezes que eu tava tão pilhada no simulado que eu ficava, Isadora, não é o Enem. Mas eu sempre gostei de levar os simulados a sério, porque isso me dava mais confiança pro dia da prova. E uma coisa que eu acho que fez muita diferença na minha vida foi fazer o Enem desde o primeiro ano do ensino médio. Eu fiz 2 anos de Enem de treineira e ano passado foi meu primeiro Enem valendo. Né? Que foi o que me ajudou, porque eu acho que o dia da prova, por mais que tu se saia muito bem nos simulados, o dia da prova é o teu momento. É o dia que nada pode te tirar do eixo. Então eu não queria me assustar com o tamanho de questão, eu não queria me assustar com o tempo, eu não queria me assustar com o momento da redação. Então eu acho que essencial para minha aprovação foi eu ter feito o PAV, realmente, que foi por onde eu aprovei no curso que eu quero, né, medicina. Ter feito todas as etapas do PAV, fiz simulados do PAV todo ano. No primeiro ano eu fazia simulado do PAV 1, no segundo ano do PAV 2, no terceiro do PAV 3. E o Enem eu fazia junto. Enem todo o primeiro ano, Enem todo o segundo ano e Enem todo o terceiro ano. Foi cansativo, mas consegui o resultado que eu queria. Como a Isadora falou, eu também fiz o cursinho junto com o ensino médio, eu me formei no final do ano passado. E eu fazia no curso no período noturno o cursinho, porque a minha escola era manhã e tarde, durante 2 ou 3 dias da semana. E nos dias que eu não tinha aula de tarde, eu tirava para estudar, que o que eu sempre fazia era revisar toda a matéria, lia a matéria, fazia resumo da matéria, lia o resumo e aí eu fazia exercícios, eu fazia muitas listas de exercícios durante o dia. Eu acho que o que mais me ajudou a me aprovar, inclusive, foi fazer muito exercício, porque exercitar é fundamental, não adianta só ler a matéria e não colocar em prática o que está vendo, a maneira que pode cair numa questão. E não fazer só exercício do Enem também, fazer exercício de outros vestibulares, porque te tem uma noção maior de como podem cobrar N jeitos. E aí eu acordava cedo de manhã, ia pra escola, no dia que tinha aula de tarde, no dia que não tinha eu estudava, e quando eu chegava do cursinho de noite, eu ainda estudava mais umas 2, 1 hora antes de ir dormir. Foi bem cansativa a rotina o ano inteiro, e eu tirava uma folga diferente delas, eu também tirava folga, mas era aos sábados, porque eu gostava mais do sábado do que do domingo. E aí, mas é importante também descansar, não adianta ficar se matando de estudar, que nenhuma das meninas falou aqui, que tem momento que não rende mais, e ficar estudando enquanto não tá rendendo, enquanto não tá bem, só piora a tua situação. Então, o descanso é importante, ter apoio também é muito importante. A Duda, que está aqui, fez cursinho junto comigo no período da noite, e era muito legal conversar com ela sobre a matéria, sobre as coisas que a gente estava vendo, a gente se dava bem. E ter amigos, ter família que está te apoiando e te dando esse suporte para tu poder focar só em estudar e fazer o que tu quer é muito bom. O ensino médio também... tá finalizando o último ano foi um pouquinho complicado, porque às vezes pegava na minha rotina de estudo, mas ao mesmo tempo ajudou, porque eu, estudando para ir bem na escola, eu também estava estudando para o Enem, consequentemente. E a minha escola, eu fui de escola particular, ela tinha costume de fazer simulados todo trimestre. Então, além de simulados do Michigan, também tinha simulados na escola. Inclusive, já calhou de os dois caírem no mesmo final de semana. Tipo, da escola sendo sábado e do Michigan sendo domingo. Era uma loucura, mas no final, que nem a Isadora falou, é muito bom fazer simulado para poder se preparar e não ficar tão nervosa no dia da prova. Eu fiz a prova muito tranquila, inclusive, porque eu já tinha feito isso antes. Então... fundamental, muito bom.
Eu também não tinha uma rotina de estudos tão apertada como vocês, pessoal, principalmente da medicina e a EUA também. E pra mim também eu tinha que descontar sempre 3 horas mais ou menos do meu dia, que era pra locomoção. Eu não sou de Pelotas. Eu pegava o ônibus às 5h20 pra chegar aqui no curso às vezes atrasada, às 7 horas. E também eu voltava e chegava depois da meia-noite em casa. Então eu não podia contar com esse tempo pra estudar, e o sinal também não pega no caminho. Mas eu aproveitava durante a tarde, eu às vezes refazia questões, eu via qual era o meu ponto fraco. Se eu não entendia alguma coisa na aula, eu chegava em casa e percebi que não tinha rendido aquele assunto, eu ia pesquisar, eu ia correr atrás. E também era bem puxado porque eu fiz junto com o ensino médio. E aí, às vezes, não dava tempo de terminar um trabalho durante a tarde, e eu tinha que, depois que chegar ainda, correr atrás para fazer. Então, tinha dias que eu ia até, às vezes, 1 hora para fazer alguma atividade, algum trabalho, 1 hora, 2 horas. Foi bem puxado, mas tá aí o resultado. Bom, a minha rotina também não era tão apertada, mas de manhã em 2024 eu concluí o ensino médio. De manhã eu passava até 12h30 na escola. Aí eu ia pra casa e de tarde eu fazia minhas atividades físicas e tirava uma soneca até as 4 da tarde. Aí depois das 4, geralmente ali das 4h30 até quase o horário do curso, que era 7 horas, eu estudava, revisava as matérias do dia anterior e fazia a lista de exercícios. E também eu valorizava muito o tempo em aula, o aprendizado com os professores, que são extremamente diferentes daquilo que eu já tinha visto em outros lugares, por causa que os professores têm uma didática e de fato amam aquilo que fazem. Dá para perceber até matérias mesmo, como o colega disse que eu particularmente não gostava muito, química, eu sou muito ruim em química, e a professora Ju deixou tudo mais suave nas aulas. E como eu fiz 100% online, eu só entrava ali às 7 da noite na aula, e nas quintas-feiras entrava no plantão do Cássio às 6 da tarde e já ficava até ali às 20 para as 11, que era quando terminava as aulas. E os simulados eu vim fazer presencial, de fato foram muito úteis e muito essenciais para a gente entender como a prova funcionava e como ela era corrigida, porque os simulados corrigidos pela TRI são totalmente diferentes do que só a gente contar o número de acertos. E isso deu uma ideia muito interessante daquilo que a gente podia fazer na hora da prova. E também o outro diferencial aqui do curso foi a gente não estudar só para a prova, estudar a prova e saber como ela funciona. Que isso dá uma tranquilidade muito grande na hora de realizar a prova, e eu me senti bastante tranquilo na hora de fazer a prova e conseguir a aprovação. Uma coisa que me ajudou muito a conquistar a aprovação foi parar de ter medo de estudar. O meu segundo ano foi meu primeiro ano de cursinho, eu estava aprendendo, e eu estudava só o que eu gostava. Eu sempre gostei muito de biologia, sempre adorei química, humanas, então eu só estudei isso o ano inteiro. E aí, quando eu parei de ter medo de matemática, medo de física, principalmente física, eu tinha muito medo de estudar física porque eu não entendia nada. Quando eu parei com isso, que eu decidi, não, vou pegar mesmo, vou estudar. Isso fez uma diferença tão grande na minha nota que, gente, sério, é desproporcional o que a minha nota melhorou mais de 100 pontos do ano passado para agora. Exatamente por parar de ter medo de estudar. Parar de... elétrica mesmo. Gente, elétrica pra mim, bah. E eu vi aquilo e eu, não, agora eu vou aprender. Mesma coisa matemática. Matemática saiu do básico pra mim, deu. Não pegava mais nada. E eu tinha medo de não saber. A gente tem medo, né? De não entender a matéria, de ficar lá tentando. E quando eu decidi enfrentar isso, realmente foi quando a minha nota deslanchou. A minha rotina também ela foi bem apertada, com a maioria das minhas horas dentro do cursinho. De manhã, das 8 da manhã até as 6h30 da tarde, dentro do cursinho. Porque o curso ele tem um diferencial, que é a proximidade do professor com o aluno. Que além da pessoa ter uma dificuldade, os professores conseguem tirar a tua dúvida e ver a tua progressão. Que eles vão comentar em aula, eles vão te posicionar para o lugar certo que tem que ir na questão e tal. E além do curso, o curso ele não fica só dentro de aula.
Tipo, tem a Amanda, que ela cuida do mental de praticamente todos os alunos. Tem a tia Rosalie, que ela motiva todo mundo sempre quando pode. Tem o Matheus, que sempre passa pelos corredores, rindo, para nos motivar e para tirar também um pouco da pressão do Enem e dos vestibulares. Eu acho que também que foi muito importante para a aprovação foi fazer tipo amizade aqui dentro, foi que criou um ambiente muito leve, muito tranquilo. Eu vim para cá junto com 3 colegas lá do colégio lá em Pedro Osório, que a gente fez ensino médio junto. E aqui a gente conseguiu se aproximar mais, conheci também as gurias lá, a Isadora mais no final do ano, esqueci, Liliane, desculpa. E a gente, criou um clima muito mais leve. Eu imaginava que ia ser um clima de muita competição aqui dentro, antes de vir. Imaginava que, ninguém era amigo de ninguém, que todo mundo estava competindo vaga. Quando cheguei aqui e vi que todo mundo estava se ajudando para chegar no mesmo objetivo, foi algo que tranquilizou muito, assim, foi muito legal. Conheci, pessoas aqui que eu tenho certeza que vão ser meus amigos pro resto da vida. Fora, como falaram antes, que a didática dos professores é muito boa e é diferente do que todo mundo já viu, porque é verdade. Eu sempre fui muito ruim em matemática, eu tinha medo de estudar matemática, que nem a Isadora falou. Só que aí, quando cheguei em contato com professores que, nossa, eles explicam de uma maneira diferente, eles te fazem realmente aprofundar, entender a matéria de uma forma leve, inclusive, não é nada muito pesado que vai te pressionar muito, foi muito melhor. E além deles terem essa didática incrível, eles apoiam muito a gente. Eles estão sempre apoiando, sempre ajudando, estão sempre dispostos a tirar dúvida, a conversar, se precisa de conselhos, estão sempre aqui, são incríveis de verdade e isso faz toda a diferença. A equipe toda do Michigan é muito boa em si, todos os funcionários, todo mundo. É um ambiente realmente muito acolhedor de estar, de estudar e é muito bom poder aprender aqui, porque tu aprende fora do didático, fora do ensino mesmo, tu aprende coisas que tu vai levar pra vida. Eu também não fazia o cursinho na minha cidade, né? Eu tinha meia hora de transporte. Costumava estudar geralmente praticamente no meio-dia, que era quando terminavam as aulas da manhã até as 7 da noite. De noite eu ia para casa e fazia algumas revisões. Esse foi o meu segundo ano de cursinho. O meu primeiro ano meu primeiro ano de cursinho, no caso, eu estava no terceiro ano do ensino médio, então eu acabei não me esforçando tanto. Esse foi o ano que eu me esforcei mais realmente. Eu sempre tive um pouco mais de preferência por questões mais objetivas, por isso que eu preferi a prova da URGS, né? Que me deu um pouco de vantagem.